Olá, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Pablo Vilar, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E quem está acompanhando o canal sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas, uma série de conversas com a equipe e o elenco responsável pelo Cangaço Novo, que é uma série pela qual eu me apaixonei profundamente e decidi fazer algo que eu não costumo fazer, que é entrevista. E por dois motivos que eu estou fazendo essa série de entrevistas. Primeiro, que eu já expliquei nas outras vezes, por uma questão de satisfação pessoal, de poder conversar com as pessoas responsáveis por uma obra enfim, que me encantou tanto. Mas tem um outro motivo, que é a possibilidade de oferecer para vocês a chance de entender um pouco mais o processo criativo de cada uma das áreas responsáveis pela criação de uma narrativa de uma obra audiovisual. Normalmente, quando há lançamento de obras assim, é muito comum, e não há problema nisso, dá para entender, é natural, mas é mais comum que se converse com o diretor, com o elenco, e muitas vezes eu sinto muita falta dessas conversas mais aprofundadas com os responsáveis pelos roteiros, com os responsáveis pela fotografia, direção de arte, enfim. E porque são todos responsáveis. Eu sempre digo isso, o audiovisual é uma forma de expressão artística coletiva. Então, faz sentido que a gente converse com todos os responsáveis. E hoje eu vou conversar com os 4 roteiristas da série, a Mariana Bardan, Eduardo Melo, Fernando Garrido e o Erez Milgrom. Bem-vindos. Obrigada. E obrigado por encontrarem um tempo para conversar comigo. E antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer um pedido de desculpas. Algo que me. Enfim, eu tô morrendo de vergonha desde que eu publiquei o meu vídeo sobre o Cangaço Novo. Porque eu acabei de assistir a série, eu assisti ao longo de 2 dias. Na verdade, eu assisti 6 episódios de uma vez só, e aí, enfim, dormi, acordei no outro dia. A primeira coisa que eu fiz foi terminar a série. E pensei um pouco, pensei muito sobre ela e tal, e aí fui gravar no calor, assim, e fiz algo que eu nunca faço. Porque quem costuma ler meus textos sabe disso, assim, se tem algo que eu sempre faço questão de fazer em todos os textos que eu escrevo, é mencionar os roteiristas, o nome dos roteiristas. Porque é muito comum quando a gente vê na crítica, quando tem alguma crítica negativa ao roteiro, aí cita o nome do roteirista. Mas se é algo elogioso, sempre esquece o roteirista. E eu sempre, todos os meus textos, eu faço questão de citar. E no vídeo, eu cometi 2 erros. Primeiro, que eu esqueci de mencionar 3 de vocês. E aí a culpa não é só minha, levado erroneamente pelo IMDb, eu atribuí erroneamente também a criação da série. Então, assim, desculpem por isso. Eu espero que hoje a gente possa corrigir essa falha minha e, enfim, falar com cuidado com cada um de vocês. A série foi criada pela Mariana e pelo Eduardo, não é isso? É isso. É isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Eduardo, Mariana, de onde surgiu. Aí é uma pergunta mais básica mesmo, uma pergunta que eu geralmente não gosto de fazer, que é pergunta de release, mas eu acho que é inevitável. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a origem do conceito da série, quando aconteceu, e de onde veio essa centelha assim, criativa de, peraí, eu quero abordar esse assunto. Vai lá, Maria. Eu? Você? Claro. Olha, surgiu primeiro de uma necessidade da gente de querer fazer os nossos próprios projetos. E na época, era 2012, 2013, mais ou menos, tinha muita política pública favorecendo o desenvolvimento de projetos audiovisuais. E aí a gente querendo, o Edu querendo dirigir e eu querendo ser fotógrafo até então, a gente não sabia o que a gente queria escrever exatamente, até começar a escrever. A gente começou a pensar em projetos que a gente gostaria, e nessa, foi a mesma época que eu vi um filme junto com ele, chamado Profeta, que é, enfim, maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por esse filme, que não tem exatamente a ver com o cangaço, mas fala de um tema que é muito recorrente à série, que é o pertencimento, né? É um cara que é preso e ali, dentro da prisão, ele tenta pertencer a diferentes grupos e sobreviver àquele lugar. Foi numa mesma época que Edu, que é muito especial em notícias, na verdade, trouxe que no Ceará
estava acontecendo um fenômeno chamado o Novo Cangaço, de assinantes de banco, e naquele ano, 2013, né, Edu? É isso? Sim. 2013, tinha acontecido 136 assaltos, o que dá uma quantidade, enfim, quase um por semana. Não sei fazer essa conta, mas sei que é bastante. E aí, quando eu falei para ele, Edu, imagina esse cara de pertencimento, um cara que precisa se virar nos 30 lá no sertão do Ceará, da onde veio seu pai. E aí, quando eu disse isso para ele, ele falou para mim, cacete, você abriu uma porta aqui, gigante. E aí a gente começou a desenvolver, pensar, criar, e inscrevemos em editais, não passamos. E aí, nessa época, eu estava trabalhando como making-off, fazendo making-off de séries, conheci o Fábio Mendonça, apresentei o projeto para ele, aí ele levou para o O2, e aí começou toda a peleja para a gente conseguir vender. E nesse ano, Pablo, a gente já participava de um grupo com amigos que a gente se auto-intitulava de Gertrudes, que era o grupo de escrita e estudos de roteiro, e que foram vários amigos que se uniram com projetos autorais para trocar feedbacks. E era ali uma espécie de teste, né, de uma sala de roteiro, mas que na verdade eram vários projetos sendo discutidos. E rolava já um choque, porque a galera, né, naquele momento já falava, gente, vocês são muito loucos, meu, esse projeto, assim, quem vai fazer? Ali já começou a discussão, quem é que vai fazer isso, entendeu? E acho que nesse sentido a gente meio que, não é ignorar, mas a gente falou assim, cara, demora tanto, né? Vamos nessa, vamos seguir com esse plano e vamos ver onde isso vai dar. Deixa eu O Edu só, falou, a gente for cair... Só uma coisinha técnica, uma bobagemzinha assim. Eu acho que alguém não está usando o fone de ouvido, porque eu estou ouvindo um eco da fala. Sou eu. Eu acho que é melhor, Mari, acho que é melhor ser de fone aí, vai melhorar o som. Desculpa, Mariana, é porque senão a gente fica ouvindo o eco o tempo todo. Esse negócio aperta a minha cabeça, era por isso. Isso foi em que ano? Desculpa, pode repetir, Eduardo, foi em que ano mesmo? Você falou, mas... 2013 Mariana teve essa fagulha. Isso foi 2013. E a gente colocou no papel o que a gente chama assim, os primeiros rabiscos de Cangaço Novo. 2014 a gente foi fazer um curso de roteiro em Los Angeles, já com essa ideia de continuar desenvolvendo os próprios projetos, continuava com esses amigos, mas foi no finalzinho de 14 que a gente, na verdade no comecinho de 15, que a gente Mari encontra Fábio Mendonça e inicia essa carreira para além de nós, assim. E você está falando, Mariana, eu te interrompi, desculpa. Não, imagina que aí quando a gente veio nessa aposta do que a gente ia fazer e tal, aí eu pensei nisso, falei, Edu, é meio grande isso, será? E aí ele falou, vamos cair do 20º, sabe? Vamos cair do 30º andar, se fosse para cair, vamos apostar tudo. E acho que a gente fez isso. E já nasceu como conceito de série? Já, Sim. Desde o começo. Sim. Eu tinha escutado uma história do Jorge Furtado, que eu nem sei se é verdade, mas que quando eles fizeram o Ilha das Flores, eles intitularam do Projeto Foda-se. Projeto Foda-se é aquele que você fala assim, cara, vamos mirar, sabe, né, no céu para acertar na terra. E acho que tem um pouco disso. E quando vocês começaram a desenvolver a estrutura da primeira temporada e os arcos gerais, ainda eram vocês dois ou já houve entrada do Fernando, do Eris? Aí já era com nossos brothers juntos. Antes disso é projeto, né, Pablo? Isso. Então tinha sinopse, tinha fala de personagem dali, personagem para cá, mas a verdade é que você ainda está construindo o universo, construindo os personagens, e a história é um grande vulto que você está tentando pegar ainda, mas ela está viva, assim. Eu acho que a gente tinha construído e desenvolvido a promessa, sabe? Isso foi uma coisa que a gente fez. E aí, quando chegou o Fernando, o Garrido e o Eris, a gente foi entregar a promessa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, Fernando, Eris também, desse momento em que vocês começam a desenvolver a estrutura da primeira temporada, e aí é uma coisa, de novo, que é um dos propósitos dessas conversas, para as pessoas entenderem, essa dinâmica da sala de roteiro, que é uma dinâmica que eu acho até, se a gente lembrar, se houver tempo de a gente conversar
no finalzinho, falar um pouquinho sobre até essas questões que estão acontecendo atualmente lá fora, sobre a redução da sala de roteiro, não só da redução da quantidade de pessoas, mas a redução de tempo disponível e como é que isso impacta justamente no processo criativo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, desse momento em que há essa formação dessa sala, né, de roteiro, com vocês quatro, e o tipo de dinâmica e de preocupação que se estabelece quando vocês começam a pensar não só na estrutura geral da temporada, mas na divisão de acontecimentos de episódio por episódio. Aí fiquem livres para quem quiser responder. Eu assim, partindo da minha entrada no projeto, né? Quando eu entrei no projeto, tinha isso que o Edu e a Mari chamaram de uma promessa, mas que já era uma promessa, era um documento, né? Com muita coisa, muitas ideias, assim. Já tinha personagem, já tinha os conflitos, já tinha algumas ideias e desenhos do que a série poderia ser, porque eles já estavam... Isso foi em 2018, agosto de 2018. O projeto nasceu com eles em 2013. Então, assim, tinha 5 anos de algum desenvolvimento deles, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para eles, provavelmente que eles deviam ter me odiaram, assim, no começo, era, gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente precisa fazer um rolê de focar e entender o que a gente usa e o que a gente vai deixando para as próximas temporadas e tudo mais, assim, sabe? Então era um trabalho que já tinha muita coisa e a gente foi tentando outras coisas. E se tira isso, e se vai para esse lado, isso vai para aquele lado, assim, né? E eu acho que esse é o trabalho mais interessante da sala de roteiro, né? Que é essa troca, assim. Nessa sala especificamente, e aí entrando um pouco mais na especificidade do projeto em si, a gente entrou, só que a gente começou e já tinha um prazo, que era a Amazon estava vindo fazer um workshop aqui no Brasil, com vários projetos. Vocês vão me corrigindo se eu estiver com a memória muito errada. E era assim, gente, tem esse projeto, a gente precisa de um piloto e de uma bíblia para daqui 3 meses. Explica, perdão, é só para a gente lembrar, Fernando, é porque, de novo, é aquela coisa didática, assim. Eu explico o conceito de Bíblia. Esse conceito é importante para estabelecer, né, que toda série, no seu início, ela tem que ter a sua Bíblia particular. Sim. Então, assim, a gente tinha um prazo, né? A gente tinha que entregar para a Amazon, para esse workshop da Amazon, o primeiro episódio. E a Bíblia, que é um documento que conta os personagens, que conta um arco, que conta, se possível, um breakdown dos episódios, que é um documento que vai servir como base para narrativa toda da série. Assim. Então a gente tinha um prazo que era muito apertado para uma série muito ambiciosa, né? Então, assim, o trabalho desde o começo já foi muito intenso, porque a gente não era que a gente tinha, então, vocês têm aí 4 meses, desenvolve aí sem nenhum... Não, era tipo, tem que ter, porque tem que apresentar, tem que traduzir para os gringos que vão vir aqui falar com a gente e tudo mais, assim. Então, assim, foi um trabalho muito intenso da sala, logo do início, assim, nunca foi muito sussa, foi sempre muito pegado, assim, e era sempre nessa troca, assim, na troca de tipo, e se, e vamos tentar. E com esse objetivo muito claro, precisamos ter um piloto muito bom para convencer a Amazon de que esse projeto vale a pena, porque tinha vendido desenvolvimento para a Amazon, mas tudo se trabalha nesses players com etapas, né? A fase 1, aí você precisa passar pelo portão da fase 1, para eles aprovarem mais episódios, para você passar dessa fase desse outro portão, assim, nunca, então tá aqui, toma milhões de reais, faça tudo no seu tempo, né? Tem sempre muito prazo, assim, então, desde o começo foi isso, assim, né? Então, mas ao mesmo tempo que era muito pegado, e era muito difícil, era muito corrido, era muito divertido. Sempre foi muito divertido essa sala. Porque era a parte mais prazerosa da sala de roteiro, é isso, é encontrar com eles e ficar trocando ideias e falar assim, desculpa, Edu, essa ideia não funciona, mas e se a gente for assim, será que funciona? Aí a Mari vai vir com uma ideia, o Edson vir com a outra, e a gente sempre teve muita liberdade entre nós de falar, essa ideia não funciona por X, Y, Z, mas e se a gente fazer esse caminho? Talvez funcione por aí. E assim, é a arte do roteiro, pelo menos no que eu acredito, que é tentativa e erro. Você vai tentar, você vai acertar, você vai tentar. E principalmente numa série que você vai ter 6, 7 horas de tela para contar uma história, assim, né? Então, nosso desafio sempre foi esse, assim. Mas a gente sempre foi, desde o começo,
muito preocupado com a estrutura. E a gente sempre foi muito confiante na estrutura que a gente tinha. Brigas entre nós e brigas com o canal de tipo, a estrutura é essa, a estrutura funciona. E aí, a coisa... Fiquei muito feliz na sua crítica, Pablo, quando você fala que a estrutura é elegante, assim, porque a gente ficou semanas e meses e o tempo inteiro, na verdade, martelando que a estrutura precisa funcionar. A estrutura precisa funcionar, os atos da temporada fazem sentido e eles têm que aterrissar com o público. Eu acho que assistindo a série, assim, é o que me deixa mais feliz de tudo. É saber, é entender que a estrutura que a gente criou desde lá do começo e que a gente foi sempre muito confiante, funciona. O Baldo vai virar no episódio 3, depois ele vai virar de novo no episódio 6. E, assim, acho que isso me deixa muito feliz, assim, sabe? Mas eu vou parar de falar e deixar o Elis entrar na conversa. Complementando só o que o Fernando falou, eu acho que a estrutura também, ela é baseada muito no arco dos personagens, né? Então, desde o começo, a gente tinha essa necessidade de criar um arco onde o personagem, o caminho que ele faz da narrativa tivesse sentido, né? Querendo ou não, a gente não tem personagens com histórias tão fáceis assim, né? A gente tem um cara que está desesperado, que está saindo de São Paulo e ele precisa virar bandido, apesar de ele acreditar que ele é um mocinho, né? Então, o que precisa acontecer para levar esse personagem a tomar essa decisão, a embarcar nesse caminho sem volta, né? E todos os personagens têm essa complexidade. Então, a estrutura, ela funciona à medida que você coloca os arcos dos personagens, vê o ponto de partida e o ponto de chegada, e quais são os momentos de transformação, né, que esses personagens precisam ter. E muitas vezes na sala é isso que o Fernando falou. Às vezes a gente se empolga com uma sequência, com uma cena, a gente criou e jogou fora muita coisa, né? Que a gente se empolga, a gente escreve, a gente avança e a gente chega no momento onde a gente vê que se a gente seguir por esse caminho, a gente vai derrubar um dos fundamentos da série. Se a gente continuar por esse caminho, a gente não vai gostar do protagonista. Se a gente continuar por esse caminho, a gente vai contradizer uma coisa que a gente estruturou lá no começo, né? Então, esse trabalho de arco de personagem, a estrutura dos episódios, e também a gente precisa também entender muito bem qual que é a história pregressa de todos esses personagens, né, que é o que a gente mostra nos teasers dos episódios. A gente precisa entender quais vão ser os ganchos dos episódios, né? A gente precisa terminar esses episódios em um gancho que ou leva a narrativa para cima ou leva ela para baixo, né? Mas qual que é esse gancho? Então, todos os eventos da série foram pensados assim milimetricamente. Obviamente a gente tem ajustes, né, ao longo de todo o tempo que a gente trabalha, a gente ajusta isso incessantemente. Mas tem esses, como se fossem uns guidelines, né, de como moldar os episódios, né, como fazer com que a série realmente fique em pé e não seja um castelo de cartas, né, ela precisa estar sólida, tem que ter uma base bem estruturada. A estrutura, eu realmente, assim, eu me encantei demais com a estrutura, porque tanto a estrutura geral, que me encanta, e essas pontas amarradas, que eu acho muito bonitas, eu não lembro se eu comentei isso, foi com o Alios, foi conversando ontem com o pessoal da montagem, mas essa elegância a motivação inicial do Baldo de entrar para o crime, digamos, que é salvar o pai no primeiro episódio, e a maneira como o que acontece com o pai no último episódio, né? Foi tudo em vão, digamos, de certa maneira. Eu acho isso muito elegante. E, ao mesmo tempo, os teasers, né, essas sequências iniciais em preto e branco, que vão preenchendo lacunas do passado dos personagens, não só a maneira como eles vão avançando de episódio em episódio, mas como eles vão preenchendo realmente lacunas sobre as motivações e as frustrações de cada um dos personagens. Então, é como se você tivesse quase duas narrativas paralelas, em que uma vai preenchendo as lacunas da outra. Isso não é simples de se fazer. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. É um trabalho, como o Eris falou agora, que é meio que um castelo de cartas. Se uma cai,
desmorona tudo. Então, assim, essa estrutura não é só uma questão de ser elegante e funcional, não é precisa, né? E vocês sempre pensaram em 8 episódios? Não. 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 Começamos com 10 na época, né? Na época, a visão do mercado eram 10 episódios. E tem uma coisa muito interessante que a gente ainda se colocava como desafio, né? Que a série tem que ser eletrizante, a série tem que ser incessante. Então, significa que, né, os conflitos, além de não poderem se repetir, eles precisavam se escalar. E para onde isso vai, para a gente também não se perder, né? E eu acho que tinha também uma preocupação muito grande no mercado, e não sei se vinha de dentro ou de fora, mas, por exemplo, esperar a transformação de um personagem no primeiro episódio. Era uma coisa que ficavam sendo questionada e a gente falando, gente, calma, vamos criar uma relação, vamos deixar a gente conhecer não só ele, como vários personagens, porque quanto mais a gente vai passando o tempo com esse personagem, cada ação vai ganhando uma nova gravidade, cada atitude vai ganhando um novo peso, porque a gente vai tendo essa relação construída com eles, né? E voltando Sim. agora a essa questão estrutural, isso depois, né, Garrido, Eris, Mari, enfim, virou uma questão para a gente, porque a gente fez o primeiro estilingue para 10. E em determinado momento a gente falou, entendemos que seriam 8. E aí volta para casa para entender toda essa... era impressionante, né? Quando às vezes alguém questionava algum ponto no roteiro e a gente passava uma trilha de 10 coisas conectadas que levava aquele ponto, cara. Então ficava assim, aí rolava aquela, tá, entendi, sabe? Era legal entender que era o roteiro que se defendia. E quando vocês começaram, Mariana, então, agora, quando você e o Eduardo, vocês começaram, ou se isso tiver já também participado, tiver acontecido já quando o Fernando e o Eris entraram, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo de pesquisa em si. Porque, claro, como você falou, a motivação inicial, a centelha inicial veio da série de assaltos no Nordeste, do chamado Novo Cangaço, mas isso passa também por uma pesquisa do que seria esse novo cangaço, em comparação ao que seria, digamos assim, entre aspas, o cangaço clássico tradicional, as similaridades, as diferenças, levando em consideração também que existe uma romantização muito grande, que o nosso cinema também e o imaginário popular é responsável por criar essa romantização desse cangaço tradicional. Então, essa pesquisa sobre o cangaço tradicional, esse novo cangaço, e onde entram aí, por exemplo, figuras como o Valdetário Carneiro, dentro do imaginário da série como um todo. Olha, é um catadão de coisas, na verdade. Assim, eu acho que a gente tinha muito desejo, não dá para falar, não dá para ter uma série que se chama Cangaço Novo sem a gente lembrar do passado, assim, a gente olhar para trás, mas tinha um desejo muito grande, muito forte, como que você falou, de não romantizar o que está acontecendo hoje, e mais do que isso, de aproveitar que a gente está no campo da ficção e ter, por exemplo, uma bandida, que na vida real, nas pesquisas, o que saiu para a gente, quando a gente estava pesquisando isso, agora acredito que já deve ter mudado, mas é que elas ocupavam um cargo só de cavalo, que é quem dirige, né, nessas ações. Então, por que não ter uma que não só dirige, mas que faz tudo que faz, que é a Nora Norá, por exemplo. Então, é uma coisa de olhar muito mais para frente do que o que a gente queria, do que a gente torcia e acreditava que seria capaz de fazer, do que exatamente... Não é um tratado, né? Não é um estudo sociológico, digamos assim. Então, acho que a gente bebe muito nas pesquisas, claro. Sou muito devota a elas. A gente visitou, acho que a primeira viagem que a gente fez juntos fomos nós 4, e o Fábio Mendonça também foi em 2018, ou comecinho de 19, me ajuda. 19, que a gente visitou a cidade do pai do Edu, que é Sucesso, que na verdade é um distrito de Crateús, enfim, 6 horas para dentro do Ceará, e conhecer aquelas pessoas, entender aquela lógica. Eu, particularmente, entendi que o interior do Brasil, apesar de muito diferente, ele é muito parecido com os interiores do Brasil em qualquer estado. Assim. Falo isso porque sou do interior, e quando eu olho lá para o Vale do Paraíba, eu vejo muitas similaridades com o que acontece também no interior do Nordeste. Não posso dizer do Nordeste como um todo, porque não conheço tudo,
mas do que eu conheci, achei tudo muito parecido. A gente teve uma pesquisadora com a gente também em alguns momentos de uns temas específicos que a gente precisava para poder tornar essa incrível, que eu não lembro o nome dela, me ajudem. Não me lembro. Thalita? Não, também não lembro. Vou pesquisar e te passo depois. Depois a gente fez outras viagens para lá, mas aí já era mais para visitar o set e tudo mais. Mas acho que também, Edu, vale você falar um pouco, porque você que tem uma família bem nordestina, tem bastante repertório. Essa pesquisa, Pablo, ela já vinha pelo meu, vamos dizer assim, vício em consumo de notícias. E eu adoro, e eu coleciono notícias do Brasil e de formas que, enfim, para mim tem muita história nessas notícias realmente do real. Assim, e o Cangaço Novo tinha caído nessa minha rede, vamos dizer assim, enquanto a gente estava dentro desse processo. E aí, para mim, não foi só pesquisar agora o lugar, mas aí foi também pesquisar realmente os acontecimentos dentro do Novo Cangaço, né? Quem eram esses bandidos, como é que a polícia se comportava, o que é que acontecia. E aí foi muito foda, cara, porque o que a gente encontrou eram assaltos à luz do dia, com 1 hora de duração, com os clientes todos sem roupa, na frente da agência, e veja que o elemento do sem roupa não foi, né, não é uma criação nossa, vem desse lugar, que já fragiliza as pessoas, coloca as pessoas nessa condição, né, de mais pavor, de mais insegurança, amarravam as pessoas sobre o capô, sobre o teto, e também levavam reféns nas caçambas. Então, tem assaltos que eles saem com 15 pessoas da agência bancária, até chegar numa área isolada, deixar essas pessoas e aí partir para uma área mais isolada ainda. Um problema estrutural. E a gente sempre falava assim, vai continuar tendo assalto na modalidade Novo Cangaço até a gente estrear essa série, porque é uma questão, o Brasil é gigante, não tem polícia suficiente de forma distribuída, porque o país é enorme, as cidades são pequenas, mas guardam grandes valores, e a gente continuou vendo, inclusive, vamos dizer assim, uma hipermodernização desses assaltos, né? Quem sabe em temporadas posteriores a gente chega nesse nível de assalto. Então, tudo isso para nós era muito chocante. E a outra parte é que não havia uma liderança clara, não havia esse aspecto como um lampião, eram subgrupos que se unem para assaltos de acordo com a conveniência daquele assalto. A gente brincava que funciona bastante como uma equipe de cinema. Então, tem equipe de foto, equipe de arte, equipe de explosão, a galera da retenção, os caras que entram no banco, a pessoa da logística, a pessoa da fuga. E a gente fez um trabalho aqui, lindamente, né, chama assim a atenção do Garrido, que foi muito cuidadoso em falar para a gente assim, vamos mostrar os métodos cada vez um pouquinho, cada vez em um lugar. A gente começa numa parte do método, no outro a gente sai da outra parte do método, e é lindo porque no final, né, de alguns episódios, a sensação que a gente tem é de entender completamente como é que funciona essa ciranda. Uhum. E você falou, por exemplo, do Lampião, não só há na série, obviamente, é inevitável quando a gente está falando de assaltos a bancos, principalmente no interior, em cidades pequenas, é inevitável que haja referências naturais com um dos gêneros mais estabelecidos. Aliás, o gênero mais antigo do cinema, que é o western. Western. E, ao mesmo tempo, claro, tem as referências cinematográficas específicas brasileiras quando a gente fala do cangaço. Até que ponto essas tropes, essas convenções, essas referências do western e do imaginário do cangaço se infiltraram na maneira como vocês retrataram os assaltos, as organizações dos assaltos e aqueles personagens em si? Eu vou começar a resposta, mas passo para vocês também. Eu acho que tinha uma sensação de nunca isso estar à frente. Tinha que acontecer de forma orgânica. Não tinha essa ideia de lá, vamos referenciar aquele plano. Até porque eu acho que tinha, em todos nós, a ideia de fazer. Nós vamos fazer uma série de ação brasileira. Amo o western, amo John Ford, Sérgio Leone, cara, Glauber nas suas expressões do Nordeste. Uma série de filmes brasileiros, mas acho que tinha um lance da gente sem apego, né? Acho que está em tudo e não está em nada.
era uma tentativa orgânica das coisas se acomodarem. Acho que a gente andava muito de mão dada na coisa do vamos contar uma história. Se dentro dessa história couber, sei lá, bang bang no meio, sabe? Igual do episódio 8, por exemplo, que a gente, né, tem a caça cangaceira ali, beleza, a gente coloca. Mas se não, porque senão fica muito forçado, começa a coisa de... Parece uma cópia em algum lugar, sabe? Acho que é um pouco isso. Eu acho que a Mari falou bem, assim, eu acho que a preocupação de nós, da sala, sempre foi mais do que ou estética, ou essas coisas, sempre foi o que serve para a nossa história. Serve para a história? Serve para a gente contar essa jornada desses personagens? Se não servir, não precisa estar lá, né? E tanto que, por exemplo, a cena do Lampião e da Maria Bonita, ela existiu em inúmeras versões dentro do nosso roteiro. Ela existiu o roteiro sem aquela cena, existiu o roteiro com a cena, só que com outros personagens aparecendo. Existiu uma versão que não tinha Lampião e não tinha Maria Bonita, era só o Amaro e até aparecer a Valdetária, né? Assim, de muitas variações da cena aí, que volta para o processo que a gente estava falando no começo, né? Que é tentar e ver o que funciona. E o que funcionava, às vezes, de uma versão do roteiro para outra não funciona. E depois, claro, quando começa a entrar outros departamentos, né? Porque a gente ficou um tempão lá, nós quatro, dentro de uma sala, trocando ideia com o Fabinho e a produção, e a Amazon falando isso pode, isso não pode. Quando começa a entrar outros diretores, quando começa a entrar outras questões, a gente vai reajustando tudo. Mas acho que, assim, no começo, e pensando, assim, beat por beat, né? Acontecimento, evento por evento, episódio por episódio, a preocupação sempre foi sobre a história, assim, o que serve para essa história e qual a história que a gente quer contar, assim. E acho que é o que é mais importante dentro dessa sala de roteiro, assim, né? São sempre os personagens que vão conduzir a narrativa, né? Se não faz sentido na personalidade daquele personagem, se a gente não compra que aquele personagem vai fazer aquela ação naquele momento, então tem alguma coisa errada. Ou a gente precisa mudar os planos da onde a gente quer chegar, ou a gente tem que voltar e trabalhar melhor a motivação desse personagem para ele poder sofrer essa transformação a tempo e conseguir atingir o marco que a gente quer, né? Então, é um jogo você vai puxando a corda, né? Você vai descobrindo o cobertor curto, né? Se você puxa de um lado, ele descobre uma coisa. Se você puxa do outro, ele descobre o pé. Então, a gente está o tempo todo reescrevendo, o tempo todo testando cenas, testando sequências, falas, e é um processo muito dinâmico, né? O que você mesmo falou, Paulo, né? Para conseguir deixar tudo em pé e tudo encaixado, é um trabalho, né? E isso, aliás, é outra coisa que me... Perdão, por favor, Mariana. Não, só que o Eris falando isso, eu também acredito que a gente deva concordar que, ao mesmo tempo, a personalidade do personagem vai se demonstrar a partir das situações em que a gente colocar ele. Então, avança um pouco a história, avança um pouco a personalidade, para um pouco a personalidade. Vão juntos, mas não ao mesmo tempo, sabe? Parece um pouco isso. O que eu ia comentar é que isso é outra coisa que me encantou imensamente. Concordo, eu acho que a narrativa, de um ponto de vista da ação e a trama só faz sentido se os personagens que movimentam, que estão inseridos nessa trama, eles fazem sentido e conquistam o espectador. E não só, eu acho que ao longo da série surge uma identificação e uma identificação no sentido mais primário da palavra, assim, não que você identifique com os traços específicos, mas você se identifica com a situação, né, de acordo com a identificação secundária cinematográfica, você se identifica com a situação do personagem e aí você se identifica com o personagem. E a trajetória deles, de cada um, é uma trajetória muito significativa de caminhar de uma posição de vulnerabilidade para uma em que talvez eles não vão dizer que eles assumem o controle total do próprio destino, mas eles assumem um pouco mais as rédeas. Quando a gente fala, por exemplo, do Baldo, vocês estavam falando mais cedo, eu acho, e queria que vocês falassem um pouco sobre essa concepção dos personagens, por exemplo, no caso do Baldo, desculpa, eu esqueci quem falou, mas falando sobre ele querer se enxergar como bom moço, você percebe claramente que até
essa decisão de não matamos ninguém, ok, é uma questão de caráter, mas também funciona meio como uma autojustificativa moral. Tipo, eu tô assaltando, mas peraí, eu tô assaltando, mas eu também não sou um assassino. Essas nuances psicológicas dos personagens e da Dinorah, que vai suavizando ao mesmo tempo em que ela não perde o núcleo de quem ela eu queria entender, justamente por ser tão preciso, como vocês trabalharam o desenvolvimento e a mudança gradual dos personagens ao longo da temporada, para que não soasse súbito, mas sempre fosse orgânico, justificado e convincente, sem mudar a natureza dos personagens. Não sei se eu perguntei claramente, desculpe se sou Não, confuso. acho que deu para entender, assim, e eu acho que volta assim volta também para um começo da nossa conversa. Acho que assim, tem vários. Assim, o Ubaldo, por exemplo, eu acho que. De novo, faz tanto tempo, né? Que às vezes a gente até esquece, assim. Mas o Ubaldo passou por várias versões de Ubaldo, sabe? Assim, a gente teve várias versões do Ubaldo, do ponto onde ele começa. Na série que tá, ele trabalhava em banco. Teve uma versão que ele não trabalhava em banco, ele era outra coisa, ele era um motoboy. Enfim, assim, muitas versões. Mas eu acho que algumas pedras fundamentais das personagens sempre existiram. E elas sempre foram meio que um farol, assim, ou uma luz guia pra gente não perder o foco, assim, né? Então, isso que você falou, por exemplo, a coisa da moral do Baldo sempre foi bastante imutável nesse sentido, que é o que a gente queria. E a gente sempre usava coisas assim, tipo, ele é o mestre do auto-engano. Ele tá sempre se auto-enganando. E ele é um cuidador. E a gravitacionando em torno dessas coisas mais que a gente considerava fundamentais. Isso não impede, como eu falei, de terem existido várias versões do Baldo. Né? No universo, no multiverso do Baldo, assim, teve vários. Até que esse foi uma coisa que pegou a gente e a gente foi, assim, né? Isso vale para todos, mas assim, pensando numa dinâmica e pensando na organização da sala, a gente tinha uma linha de cada personagem durante a temporada toda. A gente sabia, e nesse episódio, esse personagem começa aqui, passa por isso e termina aqui. No outro episódio, ele começa aqui, passa por isso e termina aqui. Que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de organização, de pensamento, assim, né? Não é na louca. A gente, então, nesse episódio 5, o Bob vai fazer isso na louca. E acho que por isso que a estrutura, voltando à estrutura, funciona. Porque a gente sempre teve uma preocupação muito forte de amarrar os acontecimentos numa coisa de causa e efeito. E não numa coisa de, então ele faz isso, então ele faz aquilo, então ele faz aquilo, porque senão vai virar uma fábula. A gente sempre pensou na costura narrativa da causa e efeito. Isso vai levar a isso, que vai levar aquilo, que vai levar aquilo. Chegou nesse episódio, isso não faz sentido? Então, como a Eris falou, ou o que a gente plantou antes está errado, né? Ou esse episódio. E aí a gente ia voltando. Em casos, a gente voltava 5 episódios para trás. Nos casos, era só arrumar um beatzinho, assim. Mas eu acho que a preocupação maior sempre foi essa. Vamos organizar e entender a linha de cada um. E a gente tinha lá, nos nossos post-its na parede, cada episódio por cada personagem, assim. E acho que isso ajuda muito a fortalecer e a ter essa coesão, né? Que é o que eu imagino. Assim. Sim. A gente começou, na verdade, né, estabelecendo os pontos âncora, digamos, na temporada, né? Então, a gente sabia que o Baldo começava a jornada dele no episódio 1 e ele tinha a primeira grande transformação dele no episódio 3. E aí você pensa, o que precisa acontecer com esse cara entre o 1 e o 3 para ele ter essa transformação, para a gente conseguir comprar que realmente faz sentido, que é isso que aconteceu, né? O que ele precisa ver, o que ele precisa sentir, quem que precisa agir em cima dele, que tipo de ideia precisa ser plantada na cabeça dele para ele ter essa revelação, para ele ter essa transformação. E assim a gente fazia com todos os personagens, com todos esses pontos chaves da temporada, né? A gente tinha um tempo onde esse personagem precisava ser exposto a experiências para ele poder chegar no lugar que a gente queria que ele chegasse. E às vezes a gente se deparava realmente com coisas que faziam a gente rever o plano, né? Porque o caminho que levava, que a gente fazia ele percorrer, fazia tanto sentido que às vezes um dos pontos chaves lá na frente não deixava de fazer sentido. E aí a gente mudava a estrutura, né? Eu fico imaginando, isso é uma vantagem, quer dizer,
Quando você pensa na estrutura que eu acho que todos nós conhecemos aqui, tradicional de séries, em que você tinha 24 episódios por temporada e que os episódios eles iam sendo escritos, não tinha como você escrever a temporada inteira antes de começar a filmar, eu fico imaginando que você perde um pouco em escala, obviamente, das possibilidades, mas de um ponto de vista estrutural é uma bênção isso, né? Você falou agora há pouco, acho que foi o Fernando, de você ter essa liberdade de voltar 5 episódios para replantar algo ou para corrigir algo, porque você vai precisar daquilo lá na frente, que é uma liberdade que os roteiristas não têm quando eles estão trabalhando à medida que eles vão filmando, que vão escrevendo, vão filmando. Quer dizer, se eles percebem um erro, o erro já foi, tá filmado, já, às vezes até foi ao ar. Né? Isso é uma vantagem. Acho que volta a Eu questão da lembro estrutura da especificamente série, né? de um momento. Desculpa, Edu. Vai. Eu só ia dar um exemplo. Eu lembro especificamente de um momento em que a gente estava com todos os episódios já colados na parede, e aí a gente tirou, acho que era um cartão, assim, do final do 8º, e aí foi mexendo, até chegar no segundo episódio. E é uma delícia, assim, é muito dolorido, cansativo, mas é muito legal. E era maravilhoso porque era a sensação que a gente tinha a timeline da série inteira colocada na parede. E aqueles cartões tinham vários significados para nós, né? Então, era realmente, inclusive, muito prático e necessário para uma história tão grande e com tantas relações, né? Em que os 8 episódios se conversam de forma única, né? Assim, você vê a unidade, né? No sentido da unidade, porque essas séries, elas têm episódios, às vezes, com começo, meio e fim, e que eles independem um do outro, né? Cangaço Novo, não. E tem ainda... A gente tinha que fazer tudo isso pensando no Baldo e pensando junto na curva da Dinorah. E uma das nossas... acho que nossos grandes acertos aqui é que a gente queria fazer a trilha pessoal, né, da Dinorah se cruzar com a trilha política. E essa amarração, se você for olhar, você vai ver que ela existe desde a primeira cena da Dinorah no primeiro episódio, quando ela vai, né, o roubo das armas, e você já... ali, eu sei que esse é um easter eggzinho, a gente já tem ali um santinho dos maleiros, sabe? A gente vem construindo nos detalhes essa passagem, né? Então, acho que cada uma dessas coisas a gente conseguiu ir subindo um degrau depois do outro, né? Realmente, assim, de forma coesa e fazendo várias trilhas funcionarem ao mesmo tempo, para justamente a hora que dá aquele choque, as consequências acontecem várias delas, né? E aí, o episódio 5 tem esse cruzamento de vários plots que saem só, né? Então, a Dinorah cruza a sua vida pessoal com a vida política, com o Baldo, com a Leniane, e a coisa é feita dessa maneira. Eu queria só voltar num lugar, Pablo, você perguntou do Valdetário Carneiro, né? A Essência da Bala. Sim. Ih, é verdade. Esse livro chegou pra gente. Desculpa, eu fugi. Vi uma consultora em 2017, a gente leu o livro e falou, meu Deus, que coisa mais linda. E quando a gente começou, né, o desenvolvimento em 2018, a gente trouxe o livro para a sala, todo mundo leu, uma preocupação enorme justamente para não ter nenhuma cópia, mas era um recurso que também não cabia, porque a nossa história era nos dias de hoje, a história do Valdetário era no passado, mas é isso, acho que tem até ali acho que foi o Garrido que inclusive escolheu essa homenagem da Valdetária, né, da Valdetária Vaqueiro, como homenagem ao livro. Então, acho que é um livro que ele é uma referência, assim, ele traz brilhos e coisas que eu espero que, de alguma maneira, a série tenha alguma reflexão disso. Para complementar o que o Edu está falando, eu diria que o livro, ele mostra que a realidade é muito mais impressionante que a ficção, né? Porque a vida desse cara é realmente inacreditável. Eu tinha esquecido dessa pergunta, dessa menção, Pablo, perdão. Não, sem problema. A outra coisa interessante, acho que você falou mais cedo, Mariana, sobre a concepção das falas, dos personagens e tal. Eu conversando eu acho que foi com o próprio Ali, quando ele fala da importância de escalar atores nordestinos, porque trouxeram também uma autenticidade. Ele cita até o exemplo específico de uma, eu não vou lembrar qual personagem, mas que usa uma gíria, ele improvisou, acho que rola magra numa cena, e os diálogos soam muito autênticos. Tem um diálogo, eu até cito esse diálogo no vídeo que eu gravei, porque quando esse diálogo surgiu, eu achei ele tão genial, eu até anotei, perdão, que é quando a Dinorah está falando com a advogada,
Porque se você vê no papel, ele não faz o menor sentido. Ele não faz o menor sentido. Mas quando ela fala, você entende exatamente o que ela quer dizer. Que é quando ela diz para a advogada, se a gente fizer um jeito que dê, daquele jeito que dá certo, aí dá, não dá? Isso é sensacional, porque, assim, como eu falei, não faz sentido, mas você sabe o que ela está dizendo. Até que ponto, quer dizer, esse eu não sei se é um diálogo improvisado, se estava no roteiro, mas certamente os diálogos do roteiro também vocês buscaram essa voz individual para cada personagem. Como é que isso funciona? Vocês estão vendo assim, eu tô hoje, desculpa, eu acho que eu estou sendo muito mais específico nas perguntas técnicas hoje do que de modo geral, porque assim, eu considero de maneira até meio arrogante, assim, estou conversando com os meus pares, assim, é a minha área, é escrita, então eu estou fascinado, assim, justamente para saber quando vocês estão pensando nos diálogos e na identidade das falas, porque uma coisa, há muito tempo eu falei, por exemplo, vocês conhecem certamente o Aaron Sorkin, que é um dos roteiristas mais bem pagos, mais bem sucedidos de Hollywood, é um excelente roteirista, sem dúvida nenhuma, mas todos os personagens do Aaron Sorkin falam da mesma maneira, em todas as séries que ele escreve. Inclusive ele repete expressões específicas para personagens completamente diferentes, esses sorkinismos assim. E eu acho que isso é um problema. Apesar dele ser um cara ótimo em vários aspectos, isso me incomoda. Que é algo que não acontece na série, e eu não acho que isso vem só dos atores. Eu acho que isso vem muito do roteiro, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa identidade na expressão, na fala de cada um dos personagens. Vou pegar esse mesmo exemplo que você falou, que se não me falha a memória, o que estava escrito no roteiro é: mas aí, doutora, se a gente fizer dá, não dá? Então, tá ali, e ela joga um pouco mais de sal. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Isso aconteceu com todos os personagens. Eu acho que a gente, sei lá, para mim, assim, os políticos são mais próximos dos meus tios, dos meus primos mais velhos, as mulheres são mais... Eu tenho 9 tias, então eu tenho uma gama de mulheres que falam diferentes, mas são da mesma família ali. Eu vou muito nesse lugar, do jeito que elas falam, e o que eu acho mais legal de ver é quando eles colocam coisas mais... As coisas mais importantes, o conteúdo do que a gente precisa do diálogo está ali, e não foi mudado. Então, não sei se responde o que você está falando. Que você perguntou, vou fazer as complementações também. Por favor. Eu adoro escrever diálogo, assim, sempre brigo com os meus pares aqui, fico tentando botar a mão e tal. Na minha família, eu sou filho de cearense e com filho de uma baiana. Filho de uma baiana com cearense. E minha família do Ceará, ela quase toda permaneceu no Ceará. E sempre houve esse choque, né? Toda vez que a gente ia para lá, a gente rolava essa coisa do paulistano, do nasalado, eles falando, porra, meu. E toda vez que a família vem para cá, a gente buscando palavras que a gente não conhecia, ou formas de dizer que a gente não conhecia. Mas eu lembro de ter passado por uma situação, assim, meio que aos 16 anos de idade, quando um amigo meu... Eu trouxe um amigo em casa e ele disse que meu pai tinha sotaque. Porque você cresce numa família nordestina, seu pai não tem sotaque, esse é o jeito que seu pai fala. E aí, então, para mim, tinha muito também, assim como a Mari, trazer determinados personagens que eu conhecia, eram tios, primos, pessoas, e tentar trazer aquela voz para a hora da escrita. E nós escrevemos tudo com prosódia. Então, nos roteiros tem macho véi, seu caba de filho de uma égua, e colocamos muitas coisas, né? Só que foi maravilhoso quando o elenco é nordestino e ele traz aquilo para a realidade dele. Então, novas expressões surgiram no set com os diretores e com os atores, e um pouco desse caminho que a Mari comentou. As cenas que são dramáticas, mais intensas, e o estado que os atores entram nessa cena, junto com o método de preparação dos diretores e da preparação de elenco, não dá para a gente garantir que cada palavra vai ser dita na ordem que a gente escreveu, mas o conteúdo do drama, o conflito e algumas palavras-chave, elas vão ter que entrar. Então pode ser que ela entrou antes, pode ser que ela entrou numa nova ordem. Então é uma assim, no começo você fica meio assim, ai meu Deus, mudaram. Depois eu fiquei apaixonado. Cada vez que eu pegava um caco novo, enfim, teve até uma coisa, desculpa de se interromper, que eu lembrei de uma coisa muito engraçada, que eu falo muito, eu uso muito a expressão, tô rolando o cu numa ostra aqui.
e para falar minhas coisas da minha vida. E isso a gente não escreveu para ignorar. E aí foi uma surpresa quando eu estava assistindo o Daily, e a Alice falou, foi quase assim, caramba, sei lá, em algum lugar do inconsciente. Eu ia falar Você projetou de Nora. Tivemos uma experiência também, Pablo e Mariana, a gente escreveu uma série de animação chamada Cordélicos. É uma série infantil sobre cangaceiros que passou na TV O Povo no Ceará. E essa experiência a gente teve junto com o Falcão, o comediante. E foram 2 anos fazendo punch-up de roteiro, de comédia com Falcão, cara. Então, assim, era cada neologismo saindo direto da fonte, assim. Foi um projeto muito divertido, cômico, e não tinha como isso não estar impregnado na gente. Assim. A gente levou tem no YouTube essa série? Eu não essa conheço. série eu acho que está dentro da Prime, só que você tem que assinar ela não está ali dentro do conteúdo... Cordélicos. Chama Cordélicos. E o Falcão, comediante, é um dos personagens, inclusive. Eu sou louco, particularmente, por literatura de cordel. Uma pergunta sobre, em relação... Aí eu não sei até que ponto isso é uma mera questão de crédito ou na prática houve essa definição muito grande. Os episódios, obviamente, os roteiros são assinados de maneira diferente. O primeiro episódio é assinado pelo Fernando e pela Mariana, o segundo pela Mariana e pelo Eres, o terceiro pelo Fernando e pelo Eduardo. Aí vem uma sequência de 4 episódios em que cada um assina um episódio. O quarto é Mariana, o quinto Eduardo, o sexto Eres, o sétimo Fernando. E o último episódio é coescrito pela Mariana e pelo Eduardo. Essa divisão por episódio, de cada um trabalhar num episódio, como é que é feita essa divisão? Foi algo instintivo, natural? E até que ponto realmente é uma questão só de crédito ou todo mundo trabalhando em todos os roteiros? Tem uma... Eu, como chefe da sala, pegava todos os roteiros de um jeito ou de outro, tentando fazer uma uniformização das coisas. A Mari e o Edu ajudaram muito também em todo o processo, até bem mais que eu, até chegar perto das filmagens, ajudando em ajustes ali na hora, quase tudo, assim. A gente queria que cada um abrisse um episódio individualmente, que cada um tivesse essa experiência, e a gente queria dividir os outros, né? O começo, como eu falei lá no começo o começo do processo foi tão apressado, tinha esse prazo muito forte do piloto, né? Então, e aí o piloto acabou que eu falei para fazer que eu tinha um pouco mais de experiência que todos, e a Mari foi me ajudando. Enquanto isso, o Eres agora eu não sei se congelou só para mim. Foi? Estamos vendo, Garrido, estamos vendo normalmente. Ou então congelou só para mim. Quer que eu volte? Perdão, agora voltou. Fernando, desculpa, será que você poderia repetir? Você congelou quando você começou a falar sobre todos... vocês queriam ter a experiência de cada um escrever pelo menos um episódio individualmente? Sim. E aí congelou, peço perdão. Não, sem problemas. A gente queria isso, né? Aproveitando que eram 8 episódios, que cada um pudesse abrir um episódio e depois uma outra divisão do resto dos episódios, né? A Mário e o Edu, como criadores, eu acho que fazia sentido que eles fechassem essa conta no 8º episódio. Eles sempre queriam também escrever o 8º e tal. O primeiro calhou de ficar comigo por conta daquela coisa da Amazon de ter um prazo, tem que ter um piloto. E então eu acabei ficando com a ajuda da Mari. E a gente, enfim, todos nós nesse começo, por exemplo, o piloto, a gente começou a escrever, eu e a Mari, a gente nem se conhecia há um mês, assim, juntos, nunca tinha trabalhado juntos e tal, assim. Então, ao mesmo tempo que tá todo mundo aqui dessa sala se conhecendo, tentando criar um caminho, pavimentar a estrada da temporada inteira e ao mesmo tempo escrevendo um piloto, assim. Então era uma loucura, muito louca. Vou fazer só uma consideração, Garrido, rapidinho, que precisa de muita intimidade para você escrever com alguém, sabe? Eu lembro muito disso, que eu fui escrever com ele, você tem que criar uma intimidade rápida ali, parece, porque é o seu texto, você sabe muito bem, você também escreve, então foi um intensivão de amizade, eu diria. Desculpa, Fernando, vai lá. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, e eu acho que a gente teve, eu pelo menos nessa figura do roteirista-chefe, eu sempre quis que todo mundo pudesse dar pitacos e todo mundo pudesse dar notas nos episódios de todo mundo. Isso não significaria que
as notas seriam acatadas e que todo mundo vai pôr a mão em todos, mas todo mundo lia o episódio de todo mundo fazia notas para todo mundo. Eu tinha que filtrar essas notas, às vezes era um trabalho muito árduo, mas assim, eu queria que todo mundo soubesse o que tinha que fazer e o que todos os outros estavam fazendo, porque para mim isso ajudava na coesão da estrutura toda, né? Eu não só tô aqui abrindo o 6º episódio e tanto faz o que acontece no 5º, o que vai acontecer no 7º. Não, o Eris tinha lido o 5º, o Eris vai ler o 7º, então acho que assim, isso ajudou muito, voltando para talvez do meu maior orgulho da série, que é a coisa da estrutura, assim, sabe? Porque acho que ajudou muito a manter uma coesão, ajudou muito a manter uma fluidez de um episódio para o outro, do acontecimento para o outro, assim. Outra coisa que eu gosto muito é que você... Perdão, Maria. Imagina que eu ia rasgar seda para o Garrido, que isso foi de uma riqueza enorme, assim. Você sabia o que estava acontecendo em todos, você podia palpitar em todos, e não... Aquilo, de alguma forma, você sentia parte de todos os roteiros, sabe? E eu acho que isso a gente deve muito a ele, os comentários que ele deixava a gente fazer, que ele ficava lá organizando todos, e acho que tem isso. Outra coisa que eu acho muito admirável no trabalho da temporada é que eu não senti em nenhum momento barriga na série. Encheção de linguiça. Aquilo, não, nós temos que preencher 8 episódios, então aqui vamos começar. Ao contrário, eu acho que há uma objetividade muito grande, até de um ponto de vista de não ficar segurando coisas que eu tenho certeza que 99% de séries segurariam para resolver no final. Como, por exemplo, revelações específicas que a gente descobre em um momento de um personagem e a gente já fica esperando, ok, não, a gente só vai ver a consequência disso no último episódio. Os outros personagens vão descobrir disso no último episódio. Não, e muitas vezes, muitas vezes não, acho que praticamente todas as vezes em que havia uma revelação, digamos assim, sobre um personagem ou sobre um acontecimento, normalmente no final daquele episódio, aquilo já era resolvido, ou pelo menos os outros personagens tomavam consciência. Não havia essa coisa de ficar segurando para gerar um suspense artificial em detrimento da estrutura geral da temporada. Eu achei isso muito, muito, muito admirável. E a disciplina também, porque é outra coisa que é muito comum nas temporadas hoje em dia, e claro, isso passa pelo processo da filmagem em si, de montagem, mas a gente sabe que nasce no roteiro. Que muitas séries hoje em dia, por serem streaming, elas não sentem uma necessidade de ter uma estrutura do ponto de vista de número de partes, de duração. Então você vê muitas vezes um episódio que tem 30 minutos, 37, o outro tem 1h22, e você fala, pô, faltou um trabalho de estrutura da pessoa ter, né? E aqui não, os episódios, com exceção do último, e é compreensível porque é o final da temporada, eles têm em torno de 50 minutos todos, então você sente que há um cuidado grande, até nesses detalhes com a estrutura. Acho que sim, é muito da gente olhar, Pablo, para aquilo que... Exatamente isso. Eu não gosto de assistir uma série quando eu vejo um filme que eu tô vendo que tem uma lenga-lenga para me mostrar uma coisa que eu já sei, sabe? Vem muito disso. Se a gente não gosta, vamos tentar não fazer, sabe? Eu acho que, assim, de uma forma mais simplista é isso. E vou trazer de novo, acho que a questão da estrutura, porque quando a gente muda de fase, é quase como se a gente tivesse um novo fôlego para ser retomado, para uma nova ladeira ser conquistada, assim, né? E isso não gerar repetição. Garrido não permitia repetição sob nenhuma hipótese. Isso só empurrava todo mundo para frente, né? A escolha de não ter flashbacks durante os episódios, então tudo se concentrava no começo, e ali essa história também não precisava ser muito ordenada, ela também não está muito na ordem, mas ela tinha que ir criando esse universo do passado para a gente estar bem para ir para frente, né? E voltar essa coisa só queria voltar um ponto de como o Garrido colocou, que era essa nossa discussão de todos os bits a gente poder discutir de todo mundo, né? Então, esse trabalho de unidade da sala foi maravilhoso, assim, e junto com uma carga emocional que tinha que estar estabelecida nos episódios, né? As explosões emocionais, né? E a gente, de certa maneira, não perder a Dinorah por ela ser muito explosiva, não perder o Baldo por ele não ser explosivo, não, saca, assim, realmente uma tentativa de equilibrar as ondas dentro desse cenário, assim. A gente... por favor, Mariana. Não, só ia complementar, mas nada importante. Não, por favor. O Edu falou disso, dos personagens
não serem só de um jeito, né? Acho que é uma perseguição nossa de, beleza, a Dinora é essa mulher intempestiva, mas tem outro lado também dela que não é só isso. O Baldo, mesma coisa. A gente é esférico, né? A gente, ser humano. Então, a gente quer perseguir isso, assim, o humano que existe na gente e neles enquanto complexidades. Acho que era isso. E isso é até importante porque, normalmente, também em séries de ação, você sente que não há muita autorreflexão sobre, por exemplo, ato de violência. Você mata como se tivesse comprado uma bisnaga. Não tem... É fácil. Aqui, na série, a gente sente que o ato de matar é algo que é duro para o personagem. Não é algo que você mata alguém e você esquece, porque, enfim, é uma série. Então, até início, eu acho que é muito rico essa... Moralidade moralidade, é uma moralidade bem-vinda nesse caso, né? Em alguns outros casos a moralidade, quando a gente vê em alguma ficção, é uma moralidade barata, mas aqui eu acho que é bem-vinda. E o fato também de haver consequências para o que os personagens fazem, que é outra coisa que eu comentei no vídeo. Normalmente quando você vê algum personagem se machuca, por exemplo, numa série, chega no episódio seguinte, ele tá com um band-aidzinho aqui, pronto, passou. Aqui não. Os personagens vão para o hospital, ele tem que ir lá ver, a bala raspou, ele tem que ir lá. Essa preocupação com não vou dizer com realismo, porque o realismo, né, a preocupação com o realismo é uma coisa que às vezes eu acho meio desnecessária, mas com, digamos assim, com uma verossimilhança melhor, é algo que eu também acho muito, muito bem-vindo na série e, obviamente, uma preocupação de vocês. Né? Sim, eu O acho Garrido, que principalmente, né, Garrido? horas de discussão. horas de discussão, porque para mim é uma questão lógica. As coisas têm que ter uma lógica, mais do que talvez um realismo ou uma verossimilhança, as coisas que têm uma lógica. Você sofre um atentado em que você toma um tiro, você vai... Quer dizer, existem várias lógicas, né? Pode ser que a pessoa... por exemplo, quando o Lino toma o tiro e ela quer levar para o hospital, e ele fala, não, eu não posso para o hospital, porque eu vou ser preso. Tipo, cada personagem tem uma lógica e cada vida daquelas tem uma lógica. E eu acho muito importante, e é uma tecla que eu sempre bati muito e sempre gerou muitas discussões, enfim... Mas é seguir a lógica. Tem que ter uma lógica. A Leniane sofreu um negócio, ela vai para o hospital. O Balto, ele vai para o hospital. Tipo assim, e claro, às vezes não funciona, mas acho que a minha luta sempre foi por seguir uma lógica, assim, sabe? Vou adicionar uma coisa. Vai. Com os atos extremos, né? Você aperta o gatilho com a intenção de matar, o que isso faz com você, né? O que o personagem que nunca matou antes, que nunca teve que chegar nesse ponto, como é que ele sai dessa cena? Como é que ele segue vivendo, né? É o que você falou, Paulo. A gente não é um ato fácil de digerir, né? É uma coisa que muda a sua vida, né? Então, se isso não mudasse a vida dos personagens, a gente estaria fazendo um pouco caso, né, desse evento. Sim. Aí o que eu queria complementar é que a gente colocou ainda um desafio maior, que era o nosso protagonista, né? Tudo bem que há essa divisão de protagonismo com Dinorah, com Giovanna e tal, mas que o nosso protagonista não quer matar. Ele é um bandido que não quer matar e não quer ver ninguém morrer. E é colocado numa situação, né? E a gente carregou isso até o 8º episódio, assim, homericamente aqui, né, meus camaradas, porque era exatamente evitando essa possibilidade. Isso tinha que significar muito, para poder significar para ele e para a gente ter um lastro moral junto com o Baldo, né? Porque a vida importa. E isso acho que deu muito certo e ainda bem que todos nós aqui investimos nessa... enfim, deu certo. Bom, caminhando mais agora para o final, porque eu também não quero ficar abusando da paciência de vocês, mas eu também não posso deixar eu quero discutir com vocês uma questão que eu acho que é sempre muito importante e que para mim é algo recorrente, que quando eu escrevo sobre um filme ou sobre a série, ou o que quer que seja, eu ouço muito reclamação assim, mas você tem que colocar política em tudo. E eu sempre respondo assim, a arte é política por natureza. Você pode não ter a política como base do texto, mas ele vai estar sempre presente no subtexto. E uma série como Cangaço Novo, obviamente, e aí eu não estou falando nem só da subtrama política, que aí eu também, né, eu acho que eu queria abordar esses paralelos, inclusive, com o Brasil atual. Né? Você tem uma motociata numa série.
que é lançado em 2023, não tem como você falar que essa motociata não tem nenhum significado. Mas não só nisso, você falou mais cedo sobre, né, a gente falou sobre o hospital, o fato da Leliane, ela vai para um quarto particular, o Baldo vai para a enfermaria. Isso é política. E a própria situação daquelas pessoas, né, que vão recorrer a assaltos a banco, e aí você vê o açude agora é propriedade privada. As pessoas mais humildes daquela terra, elas vão protestar na frente do banco porque, enfim, estão perdendo as suas posses. Isso tudo é política. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a maneira como vocês inseriram não só questões políticas estruturais, que é muito importante, sobre desigualdade, mas questões políticas específicas da nossa contemporaneidade, digamos assim. Vai, Edu. Vou começar pela terra, né? O primeiro conflito vem já dessa briga da herança do Baldo pela Dinorá, ou pela terra, e quando eles chegam lá, a Dinorá já está perdendo a terra, porque ela está dentro de um processo onde o poder local achou maneiras de exatamente tirar proveito do seu poder como Estado. E como é que a gente vai passar pelo um sertão e também essa terra está sendo perdida porque ela deu errado como processo produtivo. Deu errado como processo produtivo por quê? Porque está faltando água, está faltando infraestrutura. Mas tem água. Tem água. Mas por que a água não chega? Porque falta política. Então, assim, era impossível um assunto não ser levado ao outro quando a gente entra na série nessa relação de causa e efeito totalmente integrada à história, sabe? Algumas coisas interessantes nesse ponto. O protesto dos bois é real. Então, a gente, nas minhas matérias e pesquisas que eu guardo, quando eu vi essa matéria, eu falei, meu Deus, isso é quase uma expressão artística e política, quando moradores de uma cidade jogam bois mortos na frente do boi que está tirando as terras. Então, era esses caminhos que a gente queria passar na série, mas tinha que chegar lá de uma forma orgânica e natural. Chacina, a gente viu essa semana, né? Uma família chacinada, acho que no interior aqui do Rio de Janeiro. Então, esses pontos que são políticos, eles foram sendo integrados de acordo com uma certa realidade. A cidade do meu pai, antes do governo Lula ganhar, ela realmente ficou 40 anos sob o domínio de uma mesma família. E essa cidade, a eleição foi vencida porque o vice se desligou da família que dominava a cidade politicamente há 40 anos e venceu essa eleição. E para a cidade foi uma comemoração de Copa do Mundo. Era gol do Brasil, assim, era uma coisa linda. Eles contando para a gente como foi toda a movimentação, e uma movimentação com tensão política também, assim, o medo de que poderia acontecer um atentado, e, enfim, foram tantos elementos da realidade que não tinha como, eu vejo assim, não tinha como a gente não passar por esses assuntos, sabe? E a motociata é uma coisa interessante, sempre foi comum no Nordeste, extremamente comum. Então, okay. me pergunto se ela não foi tirada desse contexto para um contexto nacional, né? E aí, quando a gente volta para a motociata dentro da série, ela está no seu lugar de origem, mas já está fazendo impacto. O simbolismo é outro. Ignorância minha, eu realmente não sabia que era algo típico do Nordeste e certamente, infelizmente, hoje um simbolismo é distinto do que certamente era na origem. Aí a gente acelera, né? Aí a gente acelera na descida. Mas, bom, alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu quero complementar, mas não sobre esse assunto, Não, é que eu acho que você mesmo falou, uma coisa que você resume bem, tudo ali tem uma política, né? Se a gente conseguir espalhar as ações políticas dentro das ações dramáticas, para além do plot da política, e pelo que, né, você está respondendo, você nos disse, parece que a gente conseguiu fazer isso, e a gente queria muito, porque isso traz verossimilhança, credibilidade, traz alguma verdade dentro da verdade que a gente construiu dentro da série, né? Acho que está um pouco nesse desejo, nesse caminho. Assim.
E eu acho que tem a coisa que, como o Edu falou no começo, assim, eu acho que tá... A história que a gente já estava embebida nisso, já estava mergulhada nesse caldo muito louco, assim, sabe? Então, assim, acho que entrou tudo de maneira muito orgânica, porque não, é como o Edu falou, não tinha como não ter. Não tem como não ter essas coisas. Seria, voltando na minha... Seria ilógico não tocar nesses assuntos, não ter esses beats. Então, assim, para manutenção de tudo que a gente tava... Tipo assim, acho que todas essas coisas vieram de maneira muito natural dentro da série, sabe? Assim, claro, a gente tinha a trama política, né? A gente tinha uma eleição de pano de fundo guiando desde o começo da coisa toda, assim. A gente sabia que esse é um assunto que é uma subtrama da série, assim, né? Mas eu acho que, assim, tá embebida na história, tá embebida na premissa da coisa toda. Não tem como não tocar, assim, sabe? Vai lá, Edu. E a série, se não houvesse a pandemia, a série seria lançada antes de 2020. A gente ia lançar a série no meio da pancadaria política nacional. E a pandemia fez a série andar, e talvez até tenha sido bom para a gente ter uma série em que a gente passa pela política, mas sem fazer, sem lados, inclusive. Acho que Não, gente... como espectador, para mim é ótimo, porque se eu estivesse naquela ansiedade de 2020, assistindo essa série agora, vocês iam me matar. Eu falei para o Edu esses dias, quando eu tenho parte do meu círculo social que era bolsonarista e gosta da série, que hoje é mais de direita, e quando dentro do meu mesmo círculo tem pessoas de extrema esquerda que também gostam da série, vejo isso como um golaço da série, sabe? Eu acho que a gente conseguiu ter feito um meiozinho ali do caminho em que todo mundo possa assistir e gostar de uma coisa ou de outra. Mas eu não acho que seja, desculpa, eu não acho que a série seja neutra de um ponto de vista político. Não, eu acho que pode até apelar, ser atraente para extremos, mas, eu não sei, talvez seja o meu viés político falando, mas eu não acredito que seja. De um ponto de vista de posicionamento dos personagens dentro de uma estrutura desigual que a gente vive, eu acho que a série deixa muito claro o lado, digamos assim, em que a narrativa se encontra. Sim. Não, completamente. Desliguei meu fone aqui. Eu queria fazer... Eu sei que estamos indo para o final, mas eu quero fazer só uma adição aqui, que foi muito louca também, a nossa relação com os diretores. E absolutamente necessária. Os inputs, a visão do que era possível dentro também dos processos de produção, as contribuições, eu acho que, eu falo muito assim, às vezes são contribuições que estão mais no campo simbólico, mas eu falo muito assim, para mim o Fabinho, ele trouxe muita coisa legal para o Baldo num lugar talvez mais introspectivo, e quando o Ali chega e vem para a gente, e a gente está nessa beira da filmagem, a gente tem uma coisa que a gente brincou assim, uma coisa era o roteiro no desenvolvimento, agora é o roteiro na produção. Agora é alguém te ligando e falando assim, Pablo, a gente tem 3 carros, cara, não são 4. Pablo, a gente tem, assim, essa locação aqui, ela não funciona. A gente tem que trocar essa locação. Ou, entende? E a gente, aí nesse caso, a gente estava no finalzinho a gente já estava, desculpa, né? Já tinha terminado o desenvolvimento da sala. Eu e Mari estávamos acompanhando escolha de elenco, locação, participando de um pouco dessa pré-produção e nos tornamos uma espécie de suporte para toda a produção. Então, foi um período muito legal, assim. A gente ajudava a galera a gente começou, né? A galera da pré, os diretores durante as filmagens, os assistentes de direção quando a gente tinha questões para mover cenas, a pós-produção, quando precisava tirar alguma dúvida. Cara, até a DR a gente depois escreveu. E... A DL, só para esclarecer, quando são diálogos que são regravados ou gravados na pós-produção, que não estaram no momento da filmagem. Sim. E normalmente o ADL é para esclarecer algum ponto que não ficou claro, ou houve uma mudança no roteiro, e aí isso tem que ser, né? Não vai chamar o ator de volta, mas de repente pode redublar uma fala. São exatamente facilitações ADR, né? ali. ADR, Automated Dialogue Replacement. Sim, são facilitações ali, né? E depois a gente conseguiu escrever até a sinopse que foi para a plataforma, assim. A gente não queria deixar nada de fora que pudesse ou dar um spoiler desnecessário, ou falar algum tipo de comunicação. Acho que teve um cuidado
de tentar realmente embalar o pacote, assim. E eu fico muito feliz porque acho que Cangaço Novo só é o que é, porque cada pessoa que entrou nesse processo, nesse projeto, abraçou esse processo com carinho, com amor. Começou aqui a gente com o Fernando Garrido, com o Eris, com o Fabinho, com o Ali, com os fotógrafos, né? O Azul Serra, com o Thales, cara, com o figurino. Então, vai se sedimentando uma coisa que é assustador, né? Eu lembro de ter visto o primeiro corte da série há quase um ano atrás. Eu caí no choro, eu fiquei 3 dias mal, assim, uma coisa assim, eu tinha me sentido exausto, parecia que eu tinha vivido tudo aquilo, assim. E eu escrevi para os diretores, Mário também, a gente falou assim, galera, isso tá lindo, isso tá incrível, parabéns para todo mundo. Mas eu não caí no choro desse jeito, não, foi só o Edu. Eu choro mais que o Baldo na rodoviária. Gente, eu não posso encerrar essa conversa sem falar, obviamente, da segunda temporada. Porque eu até agora eu não entendo como a série não foi oficialmente renovada. Porque não só ela tá sendo muito bem falada da crítica, mas os espectadores enlouquecidos, e ela tem ido muito bem de audiência em vários países. E conversando, eu acho, com o elenco, com a Alice e com o Alan e com a Tainá, eu fiquei surpreso de saber que a segunda temporada já está toda escrita. É isso? A segunda temporada tá escrita. Agora, eu nem sabia se a gente podia falar, mas como já falaram já... a gente já escreveu. A gente escreveu a segunda temporada. Que no nosso processo a gente ficou assim muito feliz com o resultado. A gente acha até que traz outras coisas, assim, mas até eu tava conversando com o Edu outro dia, assim. Acho que tá escrita, mas depois de ver a série no ar, assim, acho que tem várias coisas para rever, assim, sabe, do que tá escrito. Exatamente aí que eu ia chegar. Até que ponto a série pronta e a repercussão da série e a reação a elementos específicos leva vocês a pensar, pô, a gente tem que retrabalhar certos elementos. Não conversei tanto com todos, assim, conversei com o Edu, assim, um dia. Eu vejo, assim, que tem coisas que a gente deveria rever, porque eu acho que teve coisas que aterrissaram muito mais fortes do que eu, pelo menos, imaginava no papel da primeira temporada, nos roteiros da primeira temporada. Tem outras coisas que aterrissaram com menos potência, enfim. E acho que a gente escreveu a segunda sem saber exatamente de como a gente tinha visto alguns cortes, enfim. A gente tinha uma noção do que tinha saído do papel dos roteiros da primeira e o que tinha sido impresso ali na tela, né? Mas agora finalizado é outra história, assim. Então é um outro processo, assim. Então a minha vontade, a Amazon estiver ouvindo, né, é até de rever tudo que a gente escreveu, assim, reler e ver, funciona ou não funciona, o que precisa ser apertado ou não, assim, mais que a espinha dorsal da segunda temporada já tá lá, que os fundamentos todos estão lá, isso já tá, e acho que tem coisa muito boa, e... Vamos debater aqui agora, vamos falar de tudo agora da segunda temporada, Vamos pensar de novo agora aqui. Só para uma curiosidade, assim, talvez eu tenha entendido errado. Os roteiros da segunda temporada, vocês já enviaram para a Amazon, é isso? Já. Não, entendi. É por isso que você fala de possibilidade de reescrever, né? Não, esses roteiros são escritos, mas eu acho que a Amazon tem todo um processo. Mas olha, desculpa me meter, gente, eu não sei quanto a gente pode dividir essas coisas, sinceramente. É verdade, mas qualquer coisa a gente bota na conta de outras pessoas, tá tudo bem. Eu só vou dizer que eu acho que tá todo mundo muito feliz, Pablo, né? Não teríamos como não estarmos. Então, agora botar na mão de Amaro e torcer para Giovânia fazer uma garrafada e a gente partir para a próxima. Tá bom. Gente, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela generosidade, pela série. E alguém quer fazer alguma consideração final antes de a gente... Não, eu só queria agradecer. Eu agradeço também. Opa. Vai lá, não, vai você, Mari. Não, eu queria agradecer muito você. Vai, Garrido. Eu prometo, depois eu vou. Vou deixar vocês se resolverem. Vocês tiveram um tempão junto em sala de roteiro, não é possível que vocês não consigam se organizar. Tem que levantar a mão. Então vai você, Mari, depois eu vou. Eu queria só muito mesmo agradecer esse espaço que você deixou, que você está oferecendo para a gente, porque é muito legal falar de uma coisa em que
pelo menos eu me diverti tanto e foi tão legal e que eu fiz grandes amigos para minha vida inteira. Assim. Então, muito obrigada. Era Não, basicamente obrigado a isso que eu você. ia É bom, eu falar. aprendo. Essas conversas têm me ensinado muito, assim, também. Têm sido muito instrutivas, além de fascinantes. Não, Que só vou bom. repetir o que a Mari falou, é isso mesmo, agradecer o espaço, assim, a gente sabe também que às vezes os roteiristas não têm tanto espaço para falar e falar dessa parte que no fim das contas, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas sem o texto não existe nada, sem o texto não existe nenhuma coisa audiovisual, então, assim, acho que a gente, como você falou no começo da conversa, assim, né, a gente está numa luta. Nos Estados Unidos tem a greve, aqui no Brasil tem várias questões envolvendo os roteiristas, né? As PLs estão sendo para ser aprovadas, a falta de espaço, brigas públicas enfim. Então é muito legal poder falar um pouco sobre a nossa manufatura e o que a gente faz, que assim é muito interessante. Muito obrigado pelo espaço. Não, Também- prazer. Tem uma história, que eu não sei até que ponto ela é lenda, mas que eu acho muito ilustrativa em relação a muitas vezes as pessoas esquecerem de como é fundamental o papel do roteirista, que é relacionado ao Capra. E o Capra, no auge da carreira, é aquilo. Ele não tinha como ele errar. Tudo que ele fazia era um sucesso absoluto. Ele virou praticamente um dos grandes líderes titãs de Hollywood no período. E, talvez por subir um pouco a cabeça, ele costumava dizer que os filmes dele tinham um toque mágico do Capra. E dizia isso constantemente, não interessava o roteiro, porque ele dava o toque mágico e tal. E aí, reza a lenda, ele estava sendo homenageado num jantar e um roteirista chegou para ele, botou um roteiro na frente dele e falou: então, dê o seu toque mágico do Capra nesse roteiro. E ele pegou o roteiro estava todo em branco, era só página em branco. Quer dizer, não tem toque mágico possível sem Exato. o processo que vem antes. É isso. Nossa, é exatamente isso. Queridos, muito obrigado. Então, mais uma vez, parabéns. Tomara que o anúncio da segunda temporada venha logo para acabar com essa ansiedade e que a gente possa voltar daqui a um tempo, conversar aqui de novo sobre a estrutura da segunda temporada, trabalho de vocês na segunda temporada. Obrigado mesmo. Tomara. Obrigada demais, Pablo. Obrigado, Paulo. Valeu, Pablo. Até Tá mais. muito legal as entrevistas. Parabéns. Tchau, Obrigado. Bom, gente, é isso. Mais uma conversa sobre Cangaço Novo. Eu, como eu falei até com eles, assim, não é? Eu tô adorando todas as conversas, assim, tô aprendendo muito. Mas quando é para falar do processo de escrita, eu acho que vocês imaginam isso. Para mim tem uma especial assim. Quem ainda não assistiu, assista o Cangaço Novo. E se não assistiu e já assistiu, assista mais uma vez. É sempre bom ter mais audiência. E é isso, quero agradecer vocês estarem acompanhando. Eu estou lendo o retorno de vocês, o pessoal curtindo, porque normalmente não tem acesso justamente a ouvir, né, os criadores das várias áreas falando sobre esse processo. E é isso. Ainda vou ter uma conversa com o Fábio Mendonça, que é o outro diretor. Já conversei com o Ali Muritiba, ainda vou conversar com o Fabinho. E a gente encerra esse ciclo de conversas até pelo menos vir a segunda temporada. É isso. Um grande abraço, bons filmes.